Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre a blindagem que a palavra de Deus nos dá. E o título da palavra hoje é Blindados na Palavra de Deus. Blindado na palavra significa estar com uma proteção sobrenatural, guardado embaixo das asas protetoras de Jeová, cercado pelos muros sobrenaturais construídos por Deus. Como está escrito em Zacarias 2:5, Deus será para você como muros de fogo ao teu redor. A palavra de Deus não só é nosso revestimento de proteção, mas a blindagem contra todos os males. Como está escrito, é o alimento das nossas almas. Não poucos são os que pensam que o pão é o único alimento de que precisam para viver. De fato, não estão completamente errados. Todavia, esse pão a que se referem satisfaz somente a fome física. Mas Jesus se refere ao alimento sobrenatural, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus está preocupadíssimo com a nossa vida eterna, quando ele lembra, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, conheçam só a Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, como está em João capítulo 17, versículo 3. Jesus nos lembra de que não podemos abrir mão, não podemos renunciar ao alimento espiritual. Não adianta nos preocuparmos somente com a limpeza exterior. O que deve nos preocupar, primeiramente, é a purificação espiritual. Precisamos, antes de mais nada, antes de tudo, limpar nosso coração, que é a morada do Espírito Santo. Você não pode deixar de se guardar na palavra de Deus, nem tampouco deixar de examinar as Escrituras Sagradas na busca da purificação espiritual. Como já vimos, Jesus está de olho em você e garante que enquanto você o busca de todo o teu coração, você o encontrará, conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, 13. Portanto, não se aparte da tua boca o livro desta lei, como está na Bíblia Sagrada. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, na Bíblia Sagrada. Porque então você vai prosperar verdadeiramente, vai prosperar o teu caminho, e você será bem-sucedido, como está grafado em Josué, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, como está em 2 Timóteo capítulo 3, e versículos 16 e 17. Contudo, essas não são as únicas qualificações que expressam o que é a palavra de Deus. Vemos que, para Deus, não há nada mais valioso do que a sua palavra. Você não pode ignorar que Jesus está de olho, ou que não esteja preocupado, porque ele está preocupadíssimo. O nosso livre-arbítrio pode nos levar a desprezar esse alimento fundamental que nos é oferecido através do conhecimento e prática da palavra de Deus. Por outro lado, Jesus reconhece também nossas limitações, nossas carências. Daí nos recomendar: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Isso porque eu e você somos novas criaturas, vivendo em novidade de vida. E tal como um recém-nascido que não pode sobreviver sem o leite materno, nós não podemos sobreviver sem o pão espiritual, que é a palavra que sai dos lábios do Senhor. E se queremos realmente viver, necessitamos da palavra de Deus. E nós estamos falando da vida eterna e também da vida atual que nós vivemos. Essa é a mais pura verdade. Sabe por quê? Porque está escrito e porque a palavra de Deus é a verdade. Não são poucos os que ainda não compreendem por que a palavra de Deus é a verdade. Pois bem, durante o julgamento de Jesus, Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E foi necessário que Jesus respondesse, atendendo a todos quantos ainda hoje não formaram juízo sobre essa questão. Então, podemos encontrar essa resposta na Bíblia Sagrada vinda dos lábios do Senhor Jesus,
quando um pouco antes de ser preso e crucificado, orando a Deus Pai, afirmou: dei-lhes a tua palavra, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade, conforme João 17, 14 e 17. A resposta é simples e direta. A palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia é o verbo e o verbo é Deus. A palavra do Deus verdadeiro é a verdade, sobre a qual devemos blindar nossas vidas. É a pedra angular, onde nós estamos construindo o nosso prédio espiritual. E nós não temos que ter medo de sermos decepcionados. O homem pode nos decepcionar, mas a palavra de Deus jamais nos decepcionará. Conforme João 14,6, essa é a palavra que afirma que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E fala também de coisas maravilhosas que ele realizou por nós. É a palavra que diz que se confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Não é uma palavra religiosa. É a verdade. Se acreditares, certamente serás salvo. Mas não, se não acreditares, não serás salvo. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. A verdade é a verdade. E você não pode alterá-la, adulterá-la ou mudá-la. Milhares de ideias filosóficas e religiões estão ao nosso redor clamando um lugar nas nossas mentes. Mas você não pode abrir brecha. O homem necessita continuamente atuar suas filosofias, teorias e adaptá-las aos tempos presentes. Se fossem verdades, não seria preciso atualizá-las a todo instante. Mas Deus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, como está consignado em Mateus 24, 35. A palavra da verdade não precisa ser atualizada, como necessita a vã filosofia do homem, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, conforme está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Creia, eu e você somos o objeto de uma doação espontânea da parte de Deus. Porque gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, como está em 1 Pedro 1, 23. Somos, eu e você, novas criaturas, vivendo em novidade de vida em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e isso é dádiva de Deus. E por que dádiva de Deus? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Algumas vezes, em apenas alguns minutos, nós mudamos de ideia. O homem muda de ideia. Variações e mudanças são frequentes nos homens. Mas com Deus não há variação, nem mesmo uma pequena sombra de mudança. A palavra de Deus, sendo a verdade apoiada em um Deus que não muda, é certamente o mais seguro alicerce para nossas vidas e a única blindagem na qual podemos confiar sem medo de errar, porque ela é impenetrável. Temos que crer, uma vez que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes, como está no Salmo 119, 140. A palavra de Deus é pura. A tua palavra é pura. Portanto, o teu servo a ama, conforme Salmos 12 e versículo 6. Regozijo-me com a tua palavra como quem acha grande despojo, como está em Salmo 119, 14. Poder declarar regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas, não significa me alegrar somente por meio do acúmulo de dinheiro, conforme Salmo 119 e 162. Como vimos, você não pode viver apenas de pão, e dinheiro não pode comprar o alimento que dá a verdadeira vida e alegria. Qual é esse alimento? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, além de todas as maravilhas que representa e que já vimos até agora, traz grande alegria aos nossos corações. A palavra é o verbo e o verbo é Deus. Então, alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem com alegria. Salmo 68, 3. A própria presença de Deus é o maior conforto para o nosso coração. É a alegria permanente na nossa vida. E você não precisa ganhar na loteria para ter alegria.
Conforme Mateus 6,21, a palavra de Deus é o maior tesouro que nós possamos possuir. Examine, acredite e guarde a palavra de Deus no seu coração e a pratique todos os dias. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, como está em Salmo 119, 105 e 2 Pedro 1,19. O profeta Isaías já havia declarado que andávamos apalpando as paredes como cegos e como os que não têm olhos andávamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros como mortos. Isaías 59:10. Mas isso se dava antes de Cristo, a estrela da alva. Antes de Cristo, a estrela da alva ter conquistado na cruz do Calvário a luz que hoje brilha no meu e no teu coração. Desde então, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. E a estrela da alva apareça em vossos corações, 2 Pedro 1,19. Que maravilha! Jesus é o sol que alumia, é a blindagem contra as trevas que nos rodeiam e nos querem tragar. Deus é luz e não há nele nenhuma treva, não há treva alguma, como está em Salmos 84:11 e 1 João 1:5. Nesse bate-papo de hoje, vimos algumas coisas sobre o que é a palavra de Deus e, portanto, querido, querida, podemos perfeitamente compreender através dela o que estaremos perdendo se não a conhecêssemos. Diz a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Como está escrito em Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Blindado na palavra de Deus, diz o Senhor, ninguém poderá te resistir, nem a mim, todos os dias das nossas vidas. Porque ele diz: como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, como diz a palavra, nele medita, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido, como está em Josué capítulo 1, versículos 5 a 8. Sabendo disso tudo, eu posso garantir a vocês que eu escondi a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ele. Portanto, eu rogo hoje ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para que você faça o mesmo, conforme Salmo 119, versículo 11. Esconda a palavra do Senhor no seu coração, para que você não peque contra ele. Pronto, nosso bate-papo termina aqui. Graça e paz, Deus te abençoe. Glórias a Deus.